Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Maristela Marchante e nós vamos ter uma aula bem especial. Vamos ver o que vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar a aula 21, que é a aula de revisão e avaliação. Então, nós temos a avaliação da terceira unidade. Bora lá, então? Nossa revisão de hoje é bem interessante. Nós vamos falar sobre linguagem. Vamos fazer uma pequena revisão daquilo que nós já estudamos sobre linguagem. O que é linguagem, né? O que é e os tipos de linguagem. A linguagem é um conjunto de formas organizadas usadas pelos indivíduos para se comunicar. Por exemplo, as línguas faladas em todo o mundo são organizadas e utilizadas pelos seus falantes. O objetivo da linguagem é a comunicação. Por isso, a linguagem combina signos linguísticos organizados de acordo com um padrão, o que a torna possível o ato de comunicar. Os signos linguísticos resultam de um significante e um significado. O significante é o que nós reconhecemos quando ouvimos a palavra. Significado é a representação mental, ou seja, é a imagem que construímos na nossa cabeça quando ouvimos uma palavra. Vamos ver um exemplo? Temos aí um exemplo. Por exemplo, ao ouvirmos a palavra dado, pensamos nas suas letras, né? Ou seja, o significante, porque reconhecemos o som. Então, nós lembramos das duas sílabas, dado. Mas, ao mesmo tempo, ao ouvirmos a palavra dado, imaginamos a imagem de um dado, porque essa imagem já está guardada, já está lá configurada dentro da nossa memória, ok? Vamos ver exemplos de linguagem. A língua portuguesa é uma forma de linguagem porque é um sistema utilizado por um conjunto de pessoas. Então, na verdade, todas as línguas são uma forma de linguagem, tá? Também são linguagens a dança, a música, a matemática e programação. Por quê? Porque também existem outras linguagens. Porque toda forma de comunicação é uma linguagem, né? Todas elas comunicam algo através da forma organizada como se apresenta. Tanto a dança, como a música, como a matemática e como a programação. Tá bom? Tipos de linguagem. Quais são os tipos de linguagem que nós temos? São as linguagens verbal, não verbal e mista. A linguagem verbal recorre à palavra, seja ela falada ou escrita. É verbal tanto quando eu falo, como quando eu escrevo. É linguagem verbal. Exemplo, notícias de jornal, e-mail, chamada telefônica, são linguagens verbais, tá? A linguagem não verbal recorre à imagem, à cor, a gesto, a som. Nesse tipo de linguagem, a comunicação é feita sem palavras. Exemplo, sinal de trânsito, mímica, buzina, como nós podemos ver aí nas imagens, né? A diferença agora entre a linguagem. Diferença entre língua e linguagem. A língua e a linguagem. A diferença entre a língua e a linguagem é que a língua é apenas um dos vários tipos de linguagem que existem. A linguagem serve para comunicar. Portanto, a linguagem comunica os nossos gestos e as imagens também comunicam nossos gestos, né? Então, a linguagem é uma forma convencionada de comunicação, utilizada por um grupo de pessoas. Tem que ser comum
ao grupo, tanto ao que fala como ao que ouve, ao que faz o gesto e para quem vê. Geralmente a língua é verbal. Dizemos geralmente, porque não podemos esquecer que as Libras, língua brasileira de sinais, é a língua oficial da comunidade surda do Brasil. Lembrando vocês que a língua brasileira de sinais é diferente da língua de outros países de sinais, tá, pessoal? Cada país tem sua forma própria nessa língua de sinais. Por isso, está aí, língua brasileira de sinais, tá? E é oficial da comunidade surda do Brasil. Ela recorre a sinais e expressões faciais e não a palavras. Então, a forma como a pessoa fala, ou como a pessoa faz os gestos, e a fisionomia da pessoa é que vai fazer essa comunicação, essa interação social, ok? Vamos falar sobre linguagem escrita. Utiliza palavras escritas para transmitir mensagem. É uma forma de comunicação duradoura e pode ser facilmente compartilhada e armazenada. A linguagem digital utiliza de tecnologia digital. Isso é uma coisa mais recente, né? Como as redes sociais, e-mail e também mensagens de texto, como no WhatsApp também, né? Para se comunicar. É uma forma de comunicação rápida e amplamente utilizada nos dias de hoje. Muito comum, até as crianças têm acesso a esse tipo de linguagem digital, né? É aí que entra o internetês, que nós já falamos várias vezes, lembra? Vou suprimir letras, vou suprimir palavras, vou usar imagens para me comunicar. O internetês só pode ser usado na internet. Eu não posso suprimir letras e palavras dentro de um outro tipo de texto, lembrando sempre. A linguagem formal e informal. Dentro da linguagem, nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. Quanto aos níveis de fala, podemos considerar dois padrões de linguagem, a linguagem formal e a informal. Certamente, quando falamos com pessoas próximas, utilizamos a linguagem dita coloquial. Ou seja, aquela espontânea, dinâmica e despretensiosa. O que significa despretensiosa? É uma linguagem na qual não há uma preocupação com a norma culta da língua. Eu não vou me preocupar se eu estou conjugando certinho o verbo, se há concordância entre o verbo e o substantivo. Não há essa preocupação, por isso é despretensiosa. Não tenho a pretensão de falar dentro da norma culta, mas isso porque eu tenho uma proximidade com a pessoa com quem eu estou falando. No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, devemos seguir as regras e normas impostas pela gramática, seja quando elaboramos um texto, linguagem escrita, ou organizamos nossa fala numa palestra, linguagem oral. Então, quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou apresentar um trabalho em sala de aula, eu tenho que usar, uma linguagem oral e eu preciso usar a norma culta da língua. Em ambos os casos, utilizaremos a linguagem formal, que está conforme as normas gramaticais. Vamos ver um exemplo de um texto, para vocês analisarem. A parada foi irada, meu. Olha aí esse texto. A parada foi irada. Então, nós já percebemos que ele conhece muito bem o seu interlocutor, né? Porque ele já começa. A parada, irada, meu. Cara, se. Olha aí, omitiu letras, né? Então, você não vai acreditar no que rolou ontem. Tava eu de boa na praça tomando um sorvete, quando de repente aparece o João, todo afobado, dizendo que tinha perdido a carteira. A gente procurou, olha a gente aí, isso é uma linguagem coloquial, tá, pessoal? Na verdade, se fosse um texto dentro da norma culta, seria nós procuramos, né? Mas como aqui ele conhece muito bem o seu interlocutor, é uma conversa descontraída, né? A gente procurou por tudo quanto é canto e nada. Já estava quase desistindo quando lembrei que ele tinha ido
tinha ido na padaria antes. Lá fomos. E adivinha só, a carteira estava lá intacta. Foi mó. Esse mó é maior, né? A palavra maior foi mó alívio. Depois disso, rimos a beça, outra gíria. E ainda ganhamos uns pães de queijo de cortesia. Dia massa. Dia massa. Foi massa esse dia, né? Esse dia foi muito legal. Então, vocês perceberam que há uma intimidade entre eles, né? Para que ele possa falar dessa forma. Então, podemos ver que é uma linguagem despretensiosa, não pretende falar com a norma culta da língua, não há preocupação com a norma culta da língua, certo? Vamos fazer uma comparação aí entre a linguagem formal e informal, né? Então, nós temos aí o contexto ou a situação. Dentro de um e-mail, olha aí, falei que no internetês nós podemos usar, na internet podemos usar internetês, mas olha aí, é um e-mail para um professor universitário. Aí vamos pensar se você conhece ele ou não, se você é próximo dele ou não. Na linguagem formal, prezado professor, gostaria de discutir o tema do meu trabalho de conclusão de curso em uma reunião, se possível. Então, mostra que ele tem uma certa distância do professor. Ele vai usar a norma culta. Mas se ele é um parça do professor, ele está todo dia junto ali com o professor, ele já tem mais intimidade. Então, vai ser assim: oi, professor, podemos marcar uma reunião para falar do meu TCC? Viram como é descontraído? Vamos ver outra situação. Uma conversa com um colega de trabalho. Olha a situação. Poderia, por gentileza, enviar meu relatório utilizado até o final do expediente? Olha a linguagem informal. Você pode me mandar o relatório atualizado até o fim do dia? Então, poderia, por gentileza, e no outro, você. Então, mostra que há uma intimidade, né? Outra situação. Pedido em um restaurante. Por favor, poderia trazer-me o cardápio? De uma forma polida, educada, né? Mas também, dependendo do restaurante, dependendo com quem você está, também pode ser de uma forma descontraída. Ei, me vê o cardápio, por favor? Também é uma forma educada e bem descontraída. As variações linguísticas são de diferenças que uma língua apresenta mediante de fatores com a região e as condições culturais e sociais onde ela é usada. Por exemplo, existem variações na língua portuguesa falada no Brasil e Portugal. Observe, aqui no Brasil nós falamos aeromoça. Lá em Portugal, a aeromoça é hospedeira de bordo. Aqui nós falamos banheiro. Lá em Portugal fala-se casa de banho. Aqui nós falamos celular. Lá não, lá é telemóvel. A faixa de pedestre aqui do Brasil, lá em Portugal, é passadeira. Então, nós vemos aí a diferença. Os tipos de variação linguística são geográficas ou regionalismo, né? Ou com os regionalismos. Então, nós podemos ver que nós vimos em aulas anteriores que macaxeira, aqui para nós, lá no sul, é mandioca. E no Nordeste também é aipim. Então, nós vemos que são diferentes. A mexerica pode ser bergamota, pode ser tangerina. O biribá tem nomes diferentes, dependendo da região. Pode ser ata, pode ser fruta do conde, né? E uma polêmica, biscoito ou bolacha? Sempre vai haver essa polêmica, né? Em alguns lugares chama-se de biscoito, outros lugares chama-se de bolacha. E as gírias? As gírias, cerveja no Paraná é bera, em São Paulo é brega, e no Rio de Janeiro é serva. Bem diferente, né? Já as variações linguísticas históricas, vamos ver com o português. Histórica antigamente chamava-se vossa mercê, depois passou para vós mercê, depois passou para você, e agora com o internetês é V e é o V e C. E na língua escrita é só o C e o E.
Antigamente escrevia-se a palavra consequência com trema. Com o último acordo ortográfico entre o Brasil e outros países que falam a língua portuguesa, esse trema caiu, não existe mais o trema dentro da língua portuguesa. Então, consequência já é sem trema. A palavra ele, antigamente, também tinha um acento circunflexo, hoje não tem mais. Antigamente, a palavra fase e outras palavras que usava a letra F era grafada com PH. Farmácia, por exemplo. Hoje não, hoje é só o F. As gírias de antigamente era supimpa, broto, pão, chuchu. Era a forma como se chamavam as garotas. Hoje não, hoje é mina, da hora, magata. Então nós vemos aí quantas diferenças no falar, tanto na questão histórica, como na questão geográfica também, né? E na questão social, como os termos técnicos que são usados. Cada profissão, cada profissional tem as suas palavras, seus termos técnicos, que só vão ser entendidos por outros profissionais da mesma área, como médicos, advogados. Então, eles têm alguns jargões e também termos técnicos dentro da profissão deles. E as situacionais, nós sabemos que as variações linguísticas situacionais são as questões das gírias. Como falei agora há pouco, as gírias de antigamente eram umas, hoje as gírias são outras, bem diferentes, né? Variação situacional ou diafásica. Então, nós temos aí a variação situacional ou diafásica ocorre segundo o contexto, por exemplo, de situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Olha o exemplo da gíria. Que mico! Quem que já não falou isso, né? Puxa, eu fui fazer uma apresentação de trabalho para a professora, paguei maior mico. Então, passei vergonha, porque eu não consegui fazer como eu planejava. Fui trollado, fui enganado. Minha apresentação flopou, foi um fracasso, né? E agora, falando um pouco sobre isso, nós vamos falar sobre o preconceito linguístico. O preconceito linguístico está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores. Aquela questão de uma região achar que outra região é inferior e ele é que sabe tudo. O Sul acha que fala melhor do que o Norte. O Nordeste acha que fala melhor do que o Sul. E assim por diante. Para pensarmos nele, não precisamos ir muito longe, pois em nosso país, embora o mesmo idioma seja falado em todas as regiões, cada uma possui suas peculiaridades, que envolvem diversos aspectos históricos e culturais. Sendo assim, a maneira de falar no Norte é muito diferente da falada no Sul. É normal, né? Isso ocorre porque nos atos comunicativos, os falantes da língua vão determinando expressões, sotaques e entonações conforme as necessidades linguísticas e, como eu disse em aulas anteriores, pela influência dos povos de outros países que vieram colonizar as nossas regiões. Então, nós sofremos a influência cultural e linguística desses povos também. De tal modo, o preconceito linguístico surge no tom de deboche, sendo uma variação apontada de maneira pejorativa e estigmatizada. Quem comete esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar é correta e ainda superior à outra. Entretanto, devemos salientar que todas as variações são aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada mais correta. Então, podemos ver que o nosso país é linguisticamente e em outras áreas também muito rico. Então, a nossa diversidade linguística é muito linda e precisamos respeitar e gostar e valorizar o lugar onde vivemos e a forma como falamos. Ok?
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.